Olá, começa aqui mais um programa, nosso Câmara Entrevista. Continuamos nesta temporada fazendo as gravações aqui na Pousada do Sobrado. Sempre importante dizer que mantemos o distanciamento social, cumprimos todos os protocolos e por isso estamos aqui sem o uso da máscara. Então, deixar esse registro para você por conta disso. Hoje, então, nosso entrevistado é o vereador José Carlos Goulart Ferreira, o Caio Ferreira, do PDT. Como sempre temos feito nesta temporada, um colega da imprensa, um jornalista, alguém ligado a esta área da comunicação, participa conosco das entrevistas. Hoje, para conversar com o vereador Caio Ferreira, nós contamos com um jornalista convidado, o Anderson Ribeiro. Ele que tem uma trajetória aí aqui na nossa região, na área da comunicação, é formado aqui em Bagé. Atualmente, ele é natural de Lavras do Sul, atualmente vive em Lavras do Sul, onde desenvolve os seus projetos na área da comunicação, como o Expresso Pampa, também colaboração para a Tribuna do Pampa, que é de Candiota, por isso que eu falo que tem essa atuação regional, o Anderson Ribeiro, e conosco hoje aqui, participando deste Câmara Entrevista. Então, já quero, de primeira mão, agradecer muito a presença. Anderson, você veio de Lavras do Sul especialmente para esta gravação, né, enfrentando aquela estrada que a gente sabe que não é fácil. Estamos agora no momento aqui de chuva, mas fez questão de participar, prestigiar nosso Câmara Entrevista. A gente fica assim, muito feliz e desejando aí que tu interaja bastante conosco e hoje a gente possa conversar com o vereador Caio, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lara, agradeço o convite da TV Câmara para participar do Câmara Entrevista. É importante, né, trazer para a comunidade um pouco da história de quem eles elegeram para representá-los, né? Então, esse quadro da TV Câmara, a gente pode mostrar isso, trazer um olhar de fora, perguntas da comunidade, dúvidas da comunidade, para esclarecer com o vereador e apresentar mais ainda o vereador para a comunidade. Aí, só para registrar que aqui em Bagé, o Anderson trabalhou muitos anos no Folha do Sul, na editoria, várias editorias, mas especialmente na área da polícia. Também tem uma relação muito forte com a área rural, então também tem muito conhecimento. Já entrevistou o vereador Caio muitas vezes também para o próprio Folha do Sul, então conhece um pouco dessa trajetória, né? Então acho que é importante também a gente registrar isso e eu, mais uma vez, te agradeço, tá? A gentileza, a atenção com a nossa TV Câmara, com o nosso programa aqui, de vir especialmente para conversar. Bom, José Carlos Goulart Ferreira, 56 anos, Caio Ferreira, o nosso convidado de hoje, nos falava aqui antes das gravações que pela primeira vez que entrou na Câmara, que ocupou uma cadeira lá, tinha 36 anos de idade, hoje com 56, já teve aí mandato em 2001 a 2004, com eleito, 2005 a 2006 na condição de suplência, depois 2013 a 2016 e agora eleito mais uma vez, então no seu quarto mandato na Câmara de Vereadores, com passagens em outros partidos, também vai nos falar isso ao longo do programa. Então, muita experiência, muito conhecimento para nos contar. Mas, vereador, a gente quer começar falando um pouquinho da sua vida, né? O senhor é de uma família de muitos irmãos, uma ligação muito forte com a sua mãe, perdas ao longo desta caminhada. Então, nos fale um pouquinho dessas memórias. O senhor é natural de Bagé, essa família tem quantos irmãos? Como é que foi essa infância? Em que região da cidade? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A Lara, ela faz horas que me entrevista. Não vou nem dizer o tempo para a gente não ficar mal, né? Deixa quieto. E agradecer aqui a presença de todos, né, da equipe. E dizer que sempre é muito importante esses momentos, que é onde a gente tem a oportunidade de passar para a comunidade aquilo que a gente pensa, os nossos anseios, os nossos trabalhos, e é fundamental. Então deixo aqui o meu abraço fraterno a quem está nos ouvindo, nos assistindo, e a quem está aqui junto com a gente para construir este momento. Paulinho Ferreira ali na frente, que também é lendário, né? É lenda. Tem uns que são lenda. Tem uns que são lenda. Isso é importante para todos nós, essas relações que a gente constrói ao longo da caminhada e ao longo da vida. E vir de Lavras até aqui para participar de uma entrevista é parceria, né? É parceria. A estrada judia, né? E tempo de chuva, e tomara que muito breve, aí, nos próximos anos, se consiga tirar do papel realmente essa estrada Bagé-Lavras, que ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Nós somos oriundos de uma família extremamente pobre, né? Como muitas pessoas... Daqui de Bagé, vereador. Sim, nós nascemos em Dom Pedrito, tá?
A caminhada é a seguinte, o pessoal veio da África, em termos de escravidão, para Dom Pedrito. Direto para Dom Pedrito. Isso veio Porto Rio Grande, Rio de Janeiro, Rio Grande e Dom Pedrito. Tá? E ali, em volta de 1850, alguma coisa assim, aí chegaram lá e se constituíram em Dom Pedrito na Fazenda Baronesa. E ali começou, meu bisavô foi escravo, meu avô foi escravo, os meus tios mais trabalharam, os mais velhos e pai, todo mundo trabalhou ali na fazenda, já não como escravo, mas com o período pós-escravidão. Que na verdade todo mundo sabe que depois que terminou a escravidão as pessoas foram tentando sobreviver e muitas ficavam onde estavam porque não tinham para onde ir. Sim. Então, ali foi a nossa primeira morada, nossa primeira caminhada. Aí, com o passar do tempo, a mãe também trabalhava para a campanha e ela tinha muito presente que só tinha um único caminho para a liberdade, que é o estudo. Que sem estudar, ninguém conseguiria avançar. E trabalhando para fora, em fazenda, com um monte de filhos, que nós éramos 8, depois nós acabamos ficando em 9 e hoje nós estamos em 6, só teria uma maneira, saindo daquele meio e rumando para outro caminho. Aí quando eu tinha 1 ano de idade, aí a mãe veio embora para Bagé e o pai, naquele primeiro momento, ficou, e ela veio com todos os filhos para Bagé, para tentar, de alguma maneira, que conseguisse estudar. Desses 9, sim, tu és dos mais novos? Do meio. Então, ali, naquele momento, aí nós começamos a nossa caminhada em Bagé, exatamente 55 anos atrás, que eu estou com 56, 55 anos. Praticamente bagense, então. Bagense, não, eu me considero bagense. A origem de Dom Pedrito, nasci em Bagense. E, então, com toda a dificuldade, a mãe se separou com o pai, aquela questão toda de bebida, temos famílias que sofrem muito nesse país aí, da questão da bebida, a bebida esteve muito presente na nossa família e a mãe, coitada, sofreu muito para que nós pudéssemos se tornar cidadãos, pessoas do bem, trabalhando. E ao longo da vida tu consegue, na caminhada, muitas pessoas que acabam vindo e somando a essa tua caminhada e ajudando a te constituir e também a constituir o meio que tu vive, ele é fundamental para o teu desenvolvimento. E nós conseguimos circular em meios. Tu pode ver que eu não tenho uma postura radical, nem de um lado nem do outro, essa é a minha postura. Eu sou altamente respeitoso às pessoas, que várias pessoas, independente de linha ideológica, de construção humana, nós ajudaram para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Então o senhor considera isso a 2 fatores, a figura feminina da sua Sim, mãe com e certeza. a convivência, acredito, né, Anderson, de muitos irmãos que dá esse espírito comunitário à família. Sim, para um sempre puxando o outro, o mais velho trabalhar para sustentar o menor, assim foi. Sempre foi assim, o mais velho tudo que ganhava levava para casa, para poder estudar e poder ter o que sobreviver. Por exemplo, o meu irmão mais velho ajudou os que vêm depois. E assim foi sucessivamente, inclusive a estudar e a tudo. Eu paguei estudo para meus irmãos mais novos que eu. E o meu irmão mais velho me ajudou a pagar o estudo para mim. Já cresce com aquele compromisso com a Isso, outra então nós conseguimos se constituir como cidadãos e como ser humano e também a respeitar nesse. Tem algumas pessoas que até gostaria de falar nessa minha caminhada, que foram importantes, um processo entre várias pessoas que foram importantes. Eu tive um tio que é falecido, que ele era primo, irmão do meu pai, e o nome dele era Mário Moreira. Ele se reformou como tenente do Exército e morava ao lado do MEC ali, e nós sempre se consideramos muito próximos, os meus primos, no caso, sempre criamos como irmãos, nós ajudava a mãe, nós aconselhava e tal. Então, aquele aí, ele pregava esse espírito comunitário com a própria família dele, que acabou passando para nós essa influência. E aí que começa a tu ter construído. Por isso que eu sempre digo o seguinte, eu nunca olho para ninguém com um olhar crítico, eu olho com um olhar construtivo. Tu sempre tem que estar disposto a fazer alguma coisa para alguém, sempre. Se alguém me procura na Câmara, eu paro, ouço e digo, isso eu consigo, isso não vai dar, quem sabe a gente tenta. De colocar a pessoa de igual para igual contigo, para que tu possa construir junto com esta pessoa um caminho nesse. Então,
Depois eu tive uma oportunidade a mãe ainda, quando nós éramos pequenos, a mãe foi trabalhar em Candiota, porque Candiota tinha o trabalho, por isso que eu tenho uma ligação muito forte com Candiota. E essa ideia de coletivo, essa presença feminina, o senhor acredita que ela ajudou a formar o cidadão Caio Ferreira e a pensar nos seus projetos? Com certeza. Que eu vejo assim, ó, quem não tem história, quem não tem passado, o presente dele fica comprometido. Se não tiver um bom presente, o teu futuro fica mais comprometido ainda. Porque tudo é alicerce. Tu levantou esse prédio aqui, se não tiver uma boa fundação, já tinha tombado há anos. E está aqui há mais de 100 e poucos anos. Que eu vejo hoje? A dificuldade de alicerce para as pessoas. E temos que trabalhar, eu sempre digo assim que eu sou um cara privilegiado. Eu penso que a nossa família, ela foi privilegiada. Por termos termos tido aquelas pessoas na nossa caminhada que nos ajudaram a criar uma base, um alicerce. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, no presídio, poderia estar morto, qualquer lugar poderíamos estar, mas nós estamos aqui, construindo o dia a dia, tentando dar o melhor de si para que possamos contribuir com a nossa sociedade, com as nossas pessoas. Isso claramente se dá pela base e pelo alicerce. A figura feminina, ela faz com que tu consiga enxergar, quando tu tem na tua família um amigo, sei lá, ou que tu te constrói com espelho da pessoa feminina, da pessoa comprometida, da pessoa séria, da pessoa que é aguerrida, da pessoa que o marido abandonou ela com 8 filhos e ela sustentou todos, sabe? Aquela figura que tem lá do passado, de uma pessoa indo lá, trabalhando numa casa de família, lavando uma roupa para poder levar comida para casa. Isso é a realidade de muita gente. É a realidade de muito mais pessoas que a gente imagina. Que os que estão numa situação confortável são muito poucos. A maioria está em situação desconfortável. E muitas pessoas estão indo para a situação desconfortável pelo momento que o Brasil está passando, pelo momento de pandemia, pelo momento da evolução tecnológica. Hoje, Paulinho está aqui, ó, tá Paulinho, tá? Vocês estão aqui, está aqui, então Paulinho, daqui a 20 anos me cobra, vai ser preciso só tu aqui. Infelizmente, o Paulinho não vai ser mais preciso. Sabe por quê? Porque tu vai estar com um botãozinho, controlar nossa câmera, tudo remoto, e aí tu vai estar, você vai fazer entrevista e ao mesmo tempo tu vai estar fazendo o encaminhamento técnico. E isso vai dificultando cada vez mais a questão cada vez social, mais o trabalho. Emprego, trabalho, renda. Isso aí tu leva a pessoas altamente capacitadas para a faixa da pobreza. Isso me preocupa muito, que eu não vejo as pessoas se aperceberem. Muito poucas pessoas a nível de governo federal, a nível de governo estadual, a nível municipal, eles entenderem o que nós temos pela frente. O que nós temos pela frente é muito grave, é gravíssimo. O senhor está falando de governo e está falando também do cidadão buscar... O cidadão e governo, como todo. Cidadão buscar esse conhecimento. Isso, assim, ó, porque assim, as profissões mudaram, o mundo mudou. As profissões estão se terminando, várias profissões estão se terminando. Então isso faz com que tu tenha que implementar na tua vida uma outra dinâmica, em outro conceito de sociedade. E aí entra a escola, né? E aí entra a escola. Só a escola constrói. E para não fugir daquela primeira etapa, que depois voltar para essa etapa, então, essa de caminhada, então assim, eu tenho essa saída do Bedrito, viemos para Bagé. Se criamos maior parte do nosso tempo em Candiota, que é onde ali a gente foi muito presente, porque eu comecei a trabalhar na usina, eu tinha 14 anos de idade, sabe o que é isso? 14 anos na usina. E aí eu comecei, então eu era franzino, pequeno, então a gente podia naquela época podia, assinava a carteira, eu tinha a carteira assinada com 14 para 15 anos, entendeu? E então a gente pegava o serviço, começava Qual era a limpar. o trabalho que o senhor... Naquele momento eu era ajudante, ajudava de servente, né? Serventeava, então eu ia lá, pegava um balde de massa, pegava um balde d'água, sabe? Estavam construindo então? Fazendo aquelas casas na volta ainda, eu era franzino e tal. Depois eu trabalhei na lancheria, trabalhei no hotel como ajudante, aquela coisa toda. E depois eu fui trabalhar na usina, que aí são aquelas pessoas que aparecem do nada e mudam a tua vida. E ali eu nunca esqueço que é uma pessoa que está presente em toda a minha existência. Chama-se José Antônio Fernandes Franco. Ele era da CE, ele era o chefe da reprografia da CE,
que é onde arquivava todos os projetos para a usina. E aí eu estava, nesse momento, trabalhava na lancheria, lá em Candiota, lá na Vila Residencial. Aí ele chegou lá e me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com ele na obra, né? E eu disse sim. Aí eu perguntei quanto ganha. Ele disse, ganha um salário mínimo e meio. Pá, era uma fortuna, eu ganhava meio salário mínimo, eu trabalhava de sol a sol. E ele disse, não, aceito, então eu vou lá falar com a tua mãe. Ele foi lá falar com a mãe tranquilamente. Aí eu saí e fui trabalhar na usina lá com 16 anos no setor de projetos, né? E aí começou a minha caminhada, porque aprendi a fazer projeto, Talvez ele tenha visto ali também um potencial, né? Um jovem com vontade. E aí tu sai daquela vida de ajudante, aí eu comecei a estudar. Eu nunca parei de estudar, na verdade, que sua mãe insistia. Insistia. E ali eu aprendi a conhecer planta elétrica, eu conheci a interpretar a planta. Aí dali eu já fui para a escola e ele me ajudava financeiramente para que eu conseguisse segurar. O senhor é formado como eletrotécnico em Pelotas? Em Pelotas, isso. E aí... Então, quando o senhor foi estudar eletrotécnica em Pelotas, o senhor estava na usina, então? Estava na usina, estava na usina. Aí vinha? E, na verdade, como é que funcionava da seguinte forma? Eu queria estudar em Pelotas, mas eu não tinha dinheiro para estudar em Pelotas. Mas eu sabia que o único caminho era eu estudar, para mim conseguir ter uma profissão e uma vida um pouco mais decente. Aí eu trabalhava lá na usina, eu estava com 16 anos, 17 anos, há quase 2 anos. Aí eu cheguei e disse para ele, seu Franco, eu estou a fim de estudar em Pelotas. Se eu passar lá no teste, o senhor consegue me botar na rua? Ele disse assim, olhou e disse assim, tu vai ter coragem? Sim. Tu sabe que esse teu dinheiro dá para 2 meses lá, né? Eu sei, mas vamos ver o que tem pela frente, vamos embora. Aí não, sim, com certeza. Aí ele, ele me indenizou e eu fiquei 6 meses com o dinheiro. Não, 4 meses, primeiro semestre tranquilo. Só que segundo semestre, eu falei com ele e ele disse assim, eu quero voltar para trabalhar os 45 dias de férias que eu tinha na escola técnica. Eu sempre passava por média. Eu nunca fiz recuperação na escola técnica. Sim. Eu sempre tinha as melhores notas. Quando terminava a aula, já estava... Terminava a aula e no outro dia vinha para Candiota trabalhar. Passava os 45 dias, eu faltava mais 10. Fazia um caixa? Dava quase 2 meses, aí voltava. Aí no segundo semestre, aí sim, o dinheiro só deu para 2 meses. Aí meu irmão tinha ido para o exército, já tinha feito a ESA, já tinha passado no curso sargento, e aí ele bancou o que faltava, os 2 meses para terminar o primeiro ano. Aí terminei o primeiro ano. São quantos anos? São 3 anos e meio. 3 e meio. Aí no segundo ano, eu já conhecia, todo mundo estava envolvido, e aí eu comecei a trabalhar. Trabalhava, tipo assim, sábado, domingo, de noite, todo o tempo que eu trabalhava fazendo instalação elétrica já. E aí, então eu estava sempre envolvido. E também eu consegui um estágio na escola técnica, remunerado, de 20 horas, que eu também ganhava uns trocados. E aí foi indo. E assim eu fiquei todo o período que eu saía de Pelotas e vinha e entrava em Candiota e trabalhava na usina. Passei durante todo o curso, trabalhando todo o período de férias, sempre no primeiro dia de férias até 10 dias após terminar as férias. Fiquei 3 anos e meio. Se pegar a minha carteira profissional, ela tem 7, 8 entradas e saída naquele período. E eu sempre digo assim, então foi uma das formas de conseguir. Aí depois passou aquele momento, terminei a escola, vim para Candiota. E aí comecei a rodar no Brasil, porque eu vim para Candiota, trabalhando na usina. Fiquei ali 1 ano e pouco, fui classificado como técnico. Aí depois já fui para uma obra de charqueados, depois eu fui lá para Tubarão, depois fui para Aí não tinha nem 25 anos ainda? Não, eu tinha 20 anos. Então, e aí eu trabalhava, já tinha passado por Mato Grosso, por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, trabalhando em todas essas usinas de grande porte. E aí, depois no final, eu era funcionário da ESUL, da multinacional, que comprou a CE. Aí nessas andanças todas. E aí depois eu tive até, como eu nunca tinha parado de estudar, e todo o tempo que eu tinha vaga, eu estudava inglês em Santa Maria, quando eu estava lá. E aí comecei a me comunicar muito bem com quem comprou a CE, que foi o pessoal da ESUL, os americanos. E aí eu passei a fazer parte do grupo AS,
E aí saí do vínculo AS Sul Brasil e fui contratado pro vínculo AS Corp, que aí tinha o teu salário, ele movimentava de acordo com a produção da empresa, por ações e tal. Então, aí que eu fui contaminado pelo vírus pela mosca azul da política. Aí me contaminei. Que é a questão sindical. Aí o seguinte, só que quando eu estava na Sul, na verdade, eu tive sempre uma veia muito forte com a linha trabalhista, com os trabalhadores. Tá? Só para ter uma ideia, algumas proezas que eu fiz, que hoje eu fico pensando, na eleição de 88, de 90, segundo turno em 90, entre o Collor e Lula, eu estava trabalhando na Celulose Vimbo Brasileira, lá em Ipatinga, Minas Gerais. Eu acredito que se fosse hoje eu teria gasto, acho que uns 3 mil reais para me votar. Eu só vim votar e voltei. Saí de Minas Gerais, cheguei em São Paulo, cheguei em Porto Alegre, cheguei em Bagé, votei e voltei para Minas Gerais. Só para votar? Só para votar. Vamos começar a falar um pouco de política, então? Vamos falar um pouco de política. Sim. Mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi, assim, fizesse uma síntese. O senhor formado em eletrotécnica. Sim. E depois virou um sindicalista. Tá, na verdade, assim, ó, eu, em Candiota, eu sempre me envolvi nas greves todas. Então tem aquelas, eu me lembro que eu estava com 20 anos ou 18 anos e eu estava junto no comando de greve do pessoal da usina ali. O se envolver nas greves é comando e greve mesmo? Sim, comando e greve, tá. E aí nós organizávamos, tá, e eu muito presente, e aí nós organizávamos as caminhadas. E aí nós passávamos na frente do comércio e tinha o refrão. Você parado também explorado. E aquele era o nosso... Você parado também explorado. Você parado também explorado. Esse aquele é refrão. Aí passa, porque a vida ela vem mudando. E aí, depois de Candiota, vivi todas aquelas transições, a greve lá no Barranco, o Paim pertencia ao nosso grupo de sindicato, antes de virar deputado e senador. Tá? Aí depois eu fui lá para a obra lá de charqueadas. E ali foi um dos meus primeiros grandes dilemas que eu tive que tomar decisão. Aí eu era o chefe da elétrica da usina, tá? Mas eu era apaixonado pela greve. E aí estourou a greve. E aí Sem cargo de chefia e greve não combina muito. Não combina. Aí eu sei que... eu digo, a pior coisa que tem para uma pessoa é ficar em cima do muro, e eu não nasci para estar em cima do muro. Posso tomar a decisão mais equivocada que tem, mas eu desço do muro. Aí o pessoal todo foi para a greve, e aí chegou lá da minha equipe, o seu Hermes, mais uns dois ou três, disseram, olha, a gente não vai para a greve, a gente vai ficar aqui com o senhor. Eu disse, não, vocês vão para a greve, lutem pelo direito de vocês, vão para a greve. Aí teve aquela reunião de grupo, né, da chefia da usina, e aí eu não consenti, ali não era meu lugar era na greve, eu estava mal. Aí cheguei na reunião e digo o seguinte, olha, eu não vou poder ficar aqui, eu vou ter que ir para a greve. Não, tá louco? Não, vou para a greve. Se eles ganham aumento, eu vou ganhar também. E eu acho que está errado, não tem por que pagar tampouco esse pobre bicho, esse pobre povo. E a comida está ruim, eu como num restaurante diferenciado, isso que tem, estou ganhando para isso. E o pessoal, aí digo, eu estou indo para a greve. E a partir de agora, eu estou para a greve. Aí nunca esqueço, o nosso diretor chegou assim, quem paga o teu salário depois da greve? Digo, bom, isso só Deus sabe, mas eu vou para a greve. Ele disse, tem certeza que está fazendo? Com certeza. Estou indo para a greve, aqui vocês fazem o que quiser, o cargo está entregue. Aí fui para a greve. Amargamos, acho que uns 60 dias de greve. E aí já tinham te tirado do cargo? Não tiraram. Não, porque na verdade eu tenho algo que sempre me salvou, que eu conheci. Capacidade de aprendi trabalho. Muito de geração, aprendi muito de transmissão de energia, então isso eu sempre estudei muito nesse. Capacitação não deixava. E aí os caras, então assim, o cara vão tirar o negão do cargo, sim, não tem problema. Aí tá, mas quanto tempo a gente vai levar, botar outro para... Então vamos terminar a usina, então tem que aturar essa mala. então assim, ó. Então aí começou essa questão do... Sim. Aí eu peguei e
saía a buscar comida para trazer o pessoal que já começou a faltar dinheiro, tinha umas 2.000 pessoas de greve. 60 dias, né? Sim, e aí eu sei que no final nós tínhamos que tirar o pouco que tinha e juntar para poder apoiar. E aí foi passando. Então, na verdade, a minha entrada nesse movimento, eu nunca fui presidente do sindicato porque eu não quis, entendeu? Mas eu sempre tive muito influente em todas as decisões. Então, em Encharqueados, aí passou. Aí vai, andando tempo, e lá na frente eu estou na Sul, multinacional, as decisões me violentavam muito, algumas decisões que não batem com a linha de pensamento. E aí tinha que reorganizar o aumento. E eu caí sem, sabe quando tu não faz nada para acontecer, quando tu vê tu está no meio. E aí eu sei que quando eu vi eu estava envolvido na negociação de novo na Sul, com o presidente da S, com os funcionários e com o sindicato para nós construir uma pauta conjunta para conseguir dar o máximo possível de aumento sem demitir ninguém, entendeu? Então foi, e aí lá estava eu de novo, entendeu? Então acabei sempre, tá? Depois passou a época da Sul, que eu vim para a Câmara em 2000, porque a dificuldade foi sair da Sul para vir para a Câmara, porque eu tinha que renunciar a metade do salário, eu ganhava o dobro. Eu me elegendo vereador, o salário vereador era metade do que eu ganhava. Daí o senhor assumiu em 2001. 2001. Então o salário que eu vim ganhar era metade do que eu ganhava na Sul. Eu pedi demissão para ganhar metade do salário. E ali eu tinha direito ao 13º, a férias, fundo de garantia, combustível, apartamento, ações da S-Corp. Aí eu fiz uma renúncia para poder voltar para a região, porque eu estava indo, se eu não viesse para cá, eu iria para outro país. Tá? Eu não ficava ali, e pela própria S. Aí eu digo, não, eu acho que eu devo isso eu acho que eu tenho que dar essa contribuição. Porque a vida se tornou muito capitalista, é muito dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E ele não tem limitador. Eu ganho 10, mas eu preciso ganhar 12 porque eu preciso comprar um carro novo. Aí eu comprei carro novo, eu tenho que ganhar 14 porque eu tenho que comprar o carro novo, mas eu também tenho que pegar e comprar um equipamento para adicionar o carro, eu tenho que trocar o celular. Então esse negócio não termina nunca, ele cada vez... Consumismo, né? Consumismo. E eu penso, tá... E se arrepende? Não, faria porque tudo depois novo. o senhor se elegeu pelo PT. Pelo PT. E depois o senhor acabou tendo que sair do partido, sim, e aquilo ali sim. foi meio traumático na época, tanto que o senhor até saiu de Bagé e voltou para Candiota, e daqui a pouco o senhor fala, nossa, mas eu renunciei questões pessoais, eu podia estar em outro país, eu podia hoje estar dando palestra pelo mundo inteiro falando da questão da energia, renunciei, vim trabalhar, assumi uma causa ideológica, né, Anderson? Porque quando se alinha um partido, é uma causa ideológica, e depois aconteceu tudo aquilo. Sim. Tem arrependimento aí? Não tem arrependimento. Não tem arrependimento. Porque assim, eu sou bem resolvido. Acho que para ti, tu tem que trabalhar a tua cabeça para ser bem resolvido. Quando tu faz uma renúncia, quando tu está numa situação... Passei por todas as dificuldades do mundo, todas elas, para chegar numa situação que muitos gostariam de estar, que é estar numa empresa multinacional, em cargo de chefia, ganhando razoavelmente bem, não usando nem carro para andar, porque tinha carro da empresa que tu usava para bem entendesse, e transitava nesse estado como se fosse uma celebridade setorial. Ele chegava em Santa Maria, chegava aqui, chegava ali, sempre tratando altos projetos. E a São Leopoldo, na segunda-feira, tratava sobre a questão do encaminhamento no estado, que aí estudava em São Leopoldo. Aí chegava lá em Santa Maria, que era a minha região, mas veio lá na gerência, que era na parte de distribuição, influenciava sobre os projetos da região. E teve um momento que a ESU abriu um PDV, que pegava o pessoal ECE. Então tinha 1.300, 1.100 funcionários, para ter uma ideia, tinha um PDV que tinha 300, tinha 200 mais ou menos. A condição era que eu não pegasse PDV, o pessoal me pediu, não, tranquilo, que fazia pouco tempo que eu estava lá. Saiu tanta gente que não tinha gente em lugar nenhum para trabalhar, e a demanda da cidade. Então, tipo assim, lá na gerência, que tinha 100 pessoas, ficou 20. Então não tinha como resolver. Então eu respondi, teve um momento que eu respondia pela parte de projeto da gerência, em Santa Maria, eu respondia pela parte comercial, eu respondia pela manutenção, ia lá na subestação, a parte nossa, que era onde era lotado, que era o Centro de Operação e Manutenção e Transmissão, tá? E respondia pela transmissão. Então, e aí tu tem o orçamento, tu contrata quem tu queres, tu contrata um monte terceirizado, então é uma situação extremamente confortável. Aí só que tudo na vida são ciclos, e eu sempre pensei que eu tinha que voltar,
porque eu, de alguma forma, eu tinha que tentar pelo menos contribuir, tá, com aquelas pessoas que têm a origem que têm e tinha a origem que eu tinha. É extremamente difícil e tu só consegue ser incluído num processo se tu tiver muita sorte, muitas das pessoas te auxiliarem e tu ter também a capacidade de aprendizado. Aí depois passa esse período na ESUL, aí quando foi muito difícil para mim sair. O pessoal eu não conseguia ninguém para assinar minha demissão. O pessoal não queria lhe liberar. Assim, como é que um cara que ganha um valor como tu ganha vai pedir demissão para ganhar metade, se eleger ainda? Se eleger. Mas aí, nesse momento, o senhor já tinha filiação partidária? Já... Sim. Não, sempre tive filiação partidária. Se eleger. Então, assim, eu nunca esqueço, eu saí de Santa Maria e pedi para o Carlos, tia Carlos, assina minha demissão. Não vou assinar a tua demissão. Não vou. Tu tá louco? Não vou. Aí fui lá na gerência e pedi lá que podia assinar. Assina a minha demissão. Não vou assinar. Não vou assinar a demissão. Aí tipo, vou ter que assinar o Leopoldo. Então vai, eu não vou assinar a demissão. Tá, então até São Leopoldo sou empregado na empresa, sim. Então posso ir no carro? Pode. Depois chega lá, se assinar a demissão, eu deixo o carro, pego ônibus e vou embora. Não, tudo bem, mas aqui ninguém vai assinar. Aí peguei, fui lá em São Leopoldo para pedir para o diretor assinar minha transmissão. Aí ele pegou e disse, cara, tu tem certeza que está fazendo? Vai, tinha umas festas, qualquer coisa, mas não é normal isso. Como é que alguém vai pedir demissão no valor tal para concorrer a vereadora, que nem sabe se vai se eleger, e ganhar, e se eleger ganhar metade? Olha, essa matemática eu não conheço. E aí ele bom, não tem isso aí, tem que assinar, né? Aí assinou, entrei, fui no RH, entreguei, deixei o carro, a chave, ó, tá aqui o carro, agora voltei para Santa Maria, eu organizei a minha vida e vim para Bagé para poder disputar a eleição. E aí aconteceu que eu me elegi, tá? Porque eu já estava fora de Bagé, desde 98 eu estava fora, mas me elegi em 2000. Não sei como eu estava fora. São coisas que tu não... Essas são aquelas que tem que ser aquelas questões porque Deus quer. Tu não tem... nenhuma matemática consegue ser tão pontual que possa explicar. Aí me elegi. Só que aí eu me liguei, aí eu me envolvi com o Sintec, Sindicato Externo do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? E fiquei até agora. Renunciei agora. Renunciei não, terminou o mandato agora. Tá? E eu não participei mais porque eu estava já concorrendo a vereador e a lei eleitoral não deixava, ficava dúbio. E aí eu peguei e fiz, nesses últimos 20 anos, eu fiquei ligado ao Sintec, e ali eu fui todos os cargos internos. Nunca quis ser presidente, porque eu acho que tem mais pessoas com mais capacidade para ficar ali na frente. Então eu tive essa ligação muito forte até... Com essa circulação pelo Estado, essa mesma coragem para ser vereador, algum dia vai lhe dar para ser deputado, talvez? É que vai muito de deputado e muito dinheiro, né? Até parceria campanhas, mas é muito dinheiro e tu tem que ter como bancar. Não é, tu tem que ter como fazer material, não é pouco material, muito material, como circular, é gasolina, entendeu? É uma campanha muito pesada. Aí nesse meio tempo, há 3 anos atrás, eu disputei a eleição para conselheiro do novo Conselho Técnico do Estado do Rio Grande do Sul. E me elegi conselheiro, então eu sou também conselheiro, neste momento, do CRT, tá? Conselho Regional dos Técnicos Industriais. É o novo conselho, que todos os técnicos do Rio Grande do Sul estão nesse conselho. É uma autarquia e eu hoje sou conselheiro eleito. Então, na verdade, eu nunca fujo das políticas de classe. Entendeu? Então, eu fico muito presente e tentando sempre trabalhar em função da categoria. Então segue esse encaminhamento, por isso eu já fiz todo esse apanhado aí para chegar até este momento. O Anderson perguntou do sindicalismo. Isso. Então fiquei até agora, 3 meses atrás, só que também nos últimos tempos, tá? Eu consegui, a vida é muito dinâmica. E tu não pode, tu tem que cuidar muito para não te equivocar em alguns momentos. Nesse meio tempo que eu entrei para a Câmara, eu acabei constituindo uma empresa minha, tá? Que eu faço gestão de energia. Hoje, se tu entrar aqui procura entrar na internet aí, agora a única empresa cadastrada na CEA para fazer trabalho de rede na região é minha hoje, tá? Se tu olhar ali é JCG Ferreira, que é o meu nome, tá? Então eu trabalho com projetos elétricos, a gente trabalha com treinamentos. São quantos funcionários? Nós trabalhamos como uma forma praticamente cooperada, entendeu?
Então, nós tem várias empresas que se agregam ao nosso projeto. Então, diretamente, eu tenho em torno de 4 pessoas que trabalham direto com a minha empresa. O resto tem uma equipe vasta de pessoas, né? Então, acaba passando de 20 pessoas no grupo todo, tá? Então, assim, hoje nós temos, tecnicamente, muito bem colocado, muito bem, a gente tem muitos projetos, os maiores projetos da região são nossos, com certeza. Hoje eu trabalho com energia solar, né, com projetos elétricos, com distribuição, com todas as fases da eletrotécnica e da eletricidade. E nesse momento, então, eu me afastei do Sintec por achar que a minha contribuição ao sindicato, tá, ele estaria dada de forma direta. Então, neste momento agora, eu passo a contribuir mais com o Conselho dos Técnicos. Vereador, eu queria que o senhor falasse então sobre os seus mandatos no Partido dos Trabalhadores, motivação da sua saída. Sim. E a sua recebida no PDT. Sim. Primeiro, eu acho que vou falar sobre os meus mandatos. Primeiro mandato, fui eleito pelo PT. E continuo fazendo a mesma política até hoje. Vocês percebem, a política é a mesma. E eu estou com mais idade, menos cabelo, mas a política é a mesma, tá? Não muda a linha ideológica, tá? Eu tive maior parte da minha vida dentro do PT, certo? E esse ciclo fechou, não pertenço mais ao PT. Hoje estou no PDT, estou muito bem, eu gosto muito do pessoal, o pessoal me recebeu muito bem, tenho trânsito livre, sabe? Então, assim, e para fazer a política do PDT. O PDT não está no governo, o PDT ele é oposição, o PDT é uma oposição coerente, com coerência, naquilo que é pontual. Em primeiro lugar, a nossa sociedade, as nossas pessoas. A política, ela não pode servir para beneficiar os meus interesses pessoais. Isso que é o grande problema da política hoje. A política hoje, ela não vai ao encontro do todo na sua íntegra. Ela se molda de acordo com os interesses de A, B ou C. Isso é muito ruim. E eu sou muito crítico, não crítico, mas eu faço um contraponto às câmaras de vereadores, não só a Câmara de Bagé, do Brasil inteiro, assim como a Assembleia Legislativa e assim como a Câmara dos Deputados. Se tornar, assim, os poderes deveriam ser independentes, legislativo, executivo, judiciário. Quem consegue se manter ainda independente, porque tem muito poder interno, é o judiciário. Mas o legislativo ele se tornou, na sua maioria, um puxadinho dos executivos. Brasília se deu a eleição agora da Câmara dos Deputados e Senado, porque o governo foi lá e bancou. A Assembleia Legislativa, o governo vai lá e banca. Câmara de Bagé elege a maioria porque estão no governo. Entendeu? Então, na verdade, as câmaras se tornaram governistas, as assembleias se tornaram governistas. O governo federal, a Câmara dos Deputados se tornou governista. Isso, quem é que perde com isso? A sociedade perde com isso, porque diminui a discussão dos projetos. E tem projetos que poderiam ser bem melhor discutidos, não são, porque tu só tem que homologar isso, tem que apoiar, tu tem que votar. Então, as câmaras elas se tornam facilmente homologadoras, cartorial, despachante, tá? Ela carimba, carimba e carimba. Arquiva, arquiva e arquiva, tá? Isso é danoso. Só que eu venho insistindo muito nesse assunto, é que a miséria está crescendo demais. Eu sou muito, a questão do IPTU agora, eu pode ver, não faço nenhuma política pontual, pessoal, porque eu tenho respeito aos governos eleitos. O prefeito se elegeu, o prefeito de Val se elegeu, com a maioria dos votos tem um mandato, tem que ser respeitado. As urnas deram o direito dele ser o prefeito, se respeita. Mas, contraponto a projetos que envolvem o governo, é obrigação do vereador. Ele não está fazendo nada de errado. Sei lá, olha, tal assunto eu penso que deveria ser diferente. A questão do IPTU de 21%, quase 21%, pelo maior índice, teria que ser construída que fosse um índice intermediário, pelo menos, que pegasse outra referência de índice e que ficasse mais próximo das pessoas, que eu estou vendo que essa miserabilidade está aumentando. Tu tem lá um bairro X. Tá, mas aí o senhor a gente está já se encaminhando, mas o senhor está me dizendo, com toda essa fala que o senhor fez das câmaras governistas,
Sim. e colocando essa situação... Não só desse governo, fala de toda a história. Câmaras dos Deputados, Sim. Senado, da Legislativa, Sim. Municipais. E o senhor está me dizendo com esse discurso que as pessoas estão ficando mais pobres, estão com dificuldades. O senhor está dizendo então que o senhor se frustra porque o senhor, como vereador, não consegue fazer o que precisa? Sim. Eu fico assim. O senhor está dizendo que o senhor, de certa forma, o vereador se sente incompetente dentro do que gostaria de fazer? Na verdade, eu gostaria de fazer bem mais. Mas tu não consegue, assim, as pessoas, poucas pessoas têm clareza de que o vereador realmente pode fazer. A maioria das pessoas não tem clareza. Tu não pode fazer praticamente nada. Tem que reivindicar, reivindicar e reivindicar. Essa execução fica por conta das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal. E aí é o seguinte, então, quando uma Câmara ou uma Assembleia ou uma Câmara de Deputados, ela tem a maioria da oposição, o prefeito não governa, não consegue governar. Então, o governador, o presidente. Então, a necessidade de fazer a composição para governar, ela é fundamental. Isso todo o prefeito tem que fazer, o governador e tal. Então, o que eu vejo assim, eu gostaria de conseguir fazer bem mais como vereador. Tá bem. Anderson, para finalizar, mais uma pergunta, por favor. O senhor já falou em diversas entrevistas que é um vereador independente, né? Sim. Hoje, na atual situação, em Bagé, o senhor se vê mais oposição, mais situação? Na verdade, é o seguinte, acho que a gente tem bem claro, é o seguinte, o PDT, teve uma candidatura própria, que foi a professora Lenara. Ela foi a nossa candidata a prefeita e nós fizemos campanha para que ela pudesse se tornar prefeita. Teve um outro vencedor nas eleições. O PDT lançou candidato, ele não é situação. E nós fizemos uma oposição coerente. Aqui, assim, nós não vamos estar discutindo projetos apenas por questões para demarcar território. Eu quero discutir projetos que realmente a gente vai conseguir viabilizar. E tudo aquilo que for bom para Bagé, jamais votaria contra. As pessoas estão precisando. Nós temos que ter uma política construtiva. Por que o Brasil implodiu num buraco e está com dificuldade de sair? Porque polarizou e os radicais fazem mal para ambos os lados. Tanto o radical de direita quanto o radical da esquerda é um retrocesso para o país, para a cidade. Os radicais não constroem, os radicais são autodestrutivos, porque os radicais têm a sua linha de pensamento próprio, é o dono da verdade absoluta. Então, isso não é bom para ninguém. E aí acaba contemplando só um lado do grupo. Só um lado do grupo. Então, assim, é isso. Então, nós somos oposição com responsabilidade e coerência. O que não for bom para a cidade não tem o nosso apoio. O senhor falou que não fica em cima do muro, então dá para ser moderado sem ser uma pessoa em cima do muro. Sim, com certeza. Quer dizer, moderado e em cima do muro são coisas diferentes. Sim, com certeza. Tipo assim, o IPTU é o governo, certo? Mas eu não concordo com esse índice. Bem claro, não concordo com esse índice. Nós tínhamos que ter um índice intermediário. Ok. Tem lá uma outra questão que dá para construir junto. Vamos lá, vamos construir junto. Liberação de verbas para pavimentar um bairro. Vamos votar e não vamos votar, vamos tocar, entendeu? E não vamos trancar só porque isso não vai me trazer benefício. E se tornou, quando se polariza, um puxa para cá e outro puxa para lá. Se eu te destruir, eu avanço. Se tu me destruir, eu avanço. E só para finalizar, que eu sei que está no tempo, tá? A questão da troca de partido. Isso. Nenhum problema. Eu vejo o seguinte, que tu não tem mágoa aí? Nenhum. Assim, eu fiquei 30 anos no PT praticamente e jamais falaria qualquer coisa, porque falar mal da onde passei 30 anos, por que eu não saí antes? Por que eu não falei antes? Né? Isso não me serve. É a mesma coisa de ficar casado 30 anos e depois sair falando mal do marido da mulher. Cara, que chinelagem. Então, não, mas entendeu? Então, na verdade, não tem nenhuma mágoa, faz parte do meu passado. Quero construir e estou construindo uma caminhada com o meu partido do PDT, junto com as pessoas do PDT que eu tenho o maior respeito no mundo, e vamos construir junto. O que é passado, vamos pontuar para frente. Quem olha para trás acaba não conseguindo avançar, porque senão tu vai avançar, tu olhou para trás, mas tu fez tal coisa errada, tu fez tal coisa certa. Aí tu puxa aquela carga negativa para o teu presente e tu não avança para frente. Certo. Para finalizar mesmo agora, de minha parte, o senhor falou lá no início que o senhor se esforçou, teve a família, teve tudo para ter uma vida decente.
O senhor Sim. tem hoje essa vida decente que esperava? Sim, porque assim, ó, o que eu te digo, o que eu considero uma vida decente é tu ter um trabalho, tu ter as pessoas que tu circula, tu ter o que te alimentar, ter onde morar, então a estrutura básica que todo ser humano poderia ter. E eu vejo que é isto, tá? Pena que nem todos conseguem ter a mesma coisa. Não é nada demais, somente o dia a dia. Obrigada, vereador. Anderson, muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade, agradeço a TV Câmara novamente. E vereador Caio, o senhor falou ali no início que a sua família, o senhor, tinha tudo para estar lá numa casa penitenciária, uma coisa assim, e lutou. Que bom que as pessoas que vão assistir levem isso como exemplo, que sempre tem outra opção ao invés de seguir. Né, ouvir a luta do vereador, esse relato, a questão do estudo, a dificuldade, a falta de dinheiro, a opção de não olhar só para um salário, mas olhar para um compromisso, para a coletividade. Sim. Verdade, Anderson, isso aí. Não, e só agora, finalizar mesmo, vereador. Tu sabe que em 2001 eu me elegi, né, 2000, e assumi a Câmara. Aí eu recebi uma carta, um bilhete, de uma pessoa que estava presa e pediu uma visita. Aí eu fui lá no presídio na época, né. Quando eu entrei no presídio, muita gente, ô Caio, meu Deus do céu. Muita gente que eu conheci na infância estavam lá. Aí deu aquele choque. Então, pena que eles não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de ficar próximo de pessoas do bem para me ajudar a me construir como cidadão. Mais uma vez, obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Tá, obrigada mesmo. Obrigado, Paulinho. Quem quiser acompanhar o Anderson lá no Expresso Carol. do Pampa. Obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês. Tá bem. Agradecendo ao Paulo Ferreira, a Carol que acompanha, a Kátia Souza, aqui da Pousada do Sobrado. Tão carinhoso, sempre ela, o seu Roberto, que é funcionário, todos os outros, né? Tão carinhoso sempre em receber aqui a nossa equipe. A gente agradece muito. E a você de casa, que sempre acompanha aqui o nosso Câmara Entrevista. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.